Irmãos, com a ajuda de Deus, enquanto no Evangelho de Lucas, capítulo 22, fala da Santa Ceia. Não podemos fugir deste assunto, que é o assunto maior da obra de Deus também, que representa a salvação de todos nós e o amor de Deus para com as nossas almas. 22, do versículo 7 até o 23. Vamos ler com a ajuda de Deus e esperarmos uma exortação dada pelo Espírito Santo. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém. De traí-lo, mas vamos dar glória a Deus. Acho que ninguém daqui trairia o Senhor. Nenhum de nós teríamos coragem de vender o Filho de Deus. Sua graça, seu amor, sua eternidade nos oferecida, não tem dinheiro que pague, nem se vivêssemos 1000 anos na terra, com saúde e com fartura, 2000 anos ou 10.000 anos, nós vamos viver com o Filho de Deus uma eternidade no reino celestial. Dizer, acho que uma eternidade está errado, uma eternidade, porque eternidade é eternidade. Eternidade é sempre hoje, não envelhece, não passa, não sofre, a não ser aqueles que não vão com o Senhor. Mas acredito que nenhum de nós venderíamos o Senhor por nada. Sabemos valorizar o que temos recebido na graça do Filho de Deus, valorizar o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com nós mesmos e o Espírito Santo da promessa que veio morar dentro do nosso coração, fazendo-nos, queridos irmãos, aos poucos, devagar, sem tropeço, algum sofrimento, alguma desdita, alguma tristeza, alguma perda, mas é maior o ganho quando nos santificando, nos purificando e nos merecendo cada vez mais sua benção na terra, fazendo mais alicerçado o nosso concerto com o Filho de Deus, para que vida, queridos eternos, aqui na terra seja um exemplo de santidade, de pureza e de amor também. Aonde Deus vai se manifestar nesse tempo presente? Aonde? Em quem? Em que lugar? Se não for os seus escolhidos, os seus chamados, os seus iluminados, os seus bem-aventurados, que estão com o nome escrito no livro da vida. Aonde Deus vai ser glorificado? No mundo, não. Vai ser glorificado na terra pelo seu povo que o ama, que o adora e que faz a sua vontade. E vai ser glorificado não só pelos prodígios, pelos milagres, pela vida, pelo ressuscitamento, que muitos de nós estávamos mortos, praticamente no corpo, e o Senhor nos deu vida também, e estamos aqui glorificando o nome do Senhor.
mas o maior testemunho é a santificação, a purificação, os sentimentos em todos os mandamentos, em todos os sacros sacramentos da palavra de Deus. Nos faz tremer, nos faz gemer, nos faz um compromissado com Deus, avaliando o poder de cada sacramento, de cada mandamento, de cada fase da nossa vida espiritual, de cada prática que temos que praticar diante de Deus e diante do povo de Deus, reunidos ou sozinhos. E isso tudo, às vezes, nos faz muito cauteloso e, às vezes, até com medo de falhar. Mas vamos dar glória a Deus, que em todos os seus mandamentos, Ele nos tem dado dignidade, caráter, força, poder para executar também. Não tem faltado, irmãos, a força, o poder, a virtude, a palavra, o entendimento e a doutrina, e a presença de Deus na nossa vida e no nosso coração. Certo que tem momentos em que, devido à aflição, à angústia e às enfermidades, não discernimos muito também Jesus Cristo, seu Espírito, se manifestar em nós. Mas é o certo que Ele entrou uma vez e não sairá, sairá uma vez. Quando você tombar e eu para a sepultura, aí o Senhor sairá da tua carne, mas levará a tua alma para o reino da glória dos céus. Coisas de Deus. Tão simples. Tem um outro nome, tão simplesinhas, que muitos não acreditam. Que o homem veio de Adão e Eva. No tempo de Adão e Eva não tinha nada. O Senhor criou os animais, criou os vegetais, criou o mundo em si e deixou por último o homem para ele não dar palpite. E fez o homem a sua imagem e semelhança, depois tirou Eva também. Mas devemos pensar, irmãos, que naquele tempo não existia nada. Era árvores, água, mar, céu. Não tinha carro, não tinha informática, não tinha geladeira, não tinha ferro de passar roupa, não tinha alfaiate, não tinha máquina de costura, não tinha nada. Era o homem e Deus. Era o homem e Deus, Deus e o homem na sua pureza, na sua intimidade. Deus visitava o homem na face da terra, aparecia no jardim de Éden, falava com ele. Glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, queridos irmãos, não vai sobrar nada para o homem na terra. Não vai ter televisão gravando a vinda do Senhor. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo que o homem construiu nesses milhares de anos vai ser destruído também. E vai ficar só a alma e Deus. Deus e a alma. Antes ficava ainda o homem e Deus e a alma e o Espírito. Vai ficar só a alma e Deus. E aqueles que ficarem aqui na face da terra terão que responder pelas suas obras também. Não vai ter nenhum livro também. Não vai ter tribunal de justiça. Não vai ter jurídico. Não vai ter nada, irmão. E o pior é que vai ser trevas. Porque o sol e a lua vão se apagar. Vamos abreviar a palavra. Será que tem alguém aqui que não acredita que o sol vai se apagar? Eu acredito. É só Deus dar uma ordem, o sol se apaga. Ele é a força da natureza. Ele é a energia da natureza. Ele que alimenta tudo e todos. Dele vem a força, vem a energia. Vai ficar o sol até cumprir a sua palavra. Não vai se apagar antes, mas quando ele cumprir a palavra, o sol vai apagar. A lua vai se apagar, se transformar em sangue, parece, não é?
Eu acredito nessas coisas. As nossas orações, se você ler o Apocalipse, as nossas lágrimas não caem no chão, cai o líquido, mas a intenção, o sofrimento, a alma que você põe nela, as nossas lágrimas, nós pomos a lágrima quando choramos, pomos a alma na lágrima, e pomos as lágrimas quando oramos, quando pregamos, e quando cantamos, e quando tocamos. Essas lágrimas não estão jogadas fora. Está escrito que os anjos de Deus estão guardando elas numa salva, numa bandeja. Não é inoxidável, não. É uma bandeja celestial. Está guardando. E os anjos derramarão sobre a terra. As árvores morrerão. Os rios se secarão. É a maldição sobre a terra. Mas vamos dar glória a Deus. Hoje a bandeja de Deus é a benção desta Santa Ceia. Como que queriam que Deus viesse? Como querias que Deus criasse o homem? O homem viveria na terra, comeria da terra, sobreviveria para a terra, voltaria depois também na morte do pecado de Adão e Eva, a carne morreria também e voltaria para a terra. O que os homens queriam? Uma fantasia, uma propaganda, uma promoção, uma grandeza, que Deus tirasse o homem da onde? Deus tirou o homem da terra onde iria viver, onde iria comer, a terra que iria dar a vida, a frequência da vida, tinha que sair da terra, que o homem é terra. Se você fizer um exame, nós temos tudo que a terra tem. Ferro, zinco, cobre, metal, estanho, ouro, água. E nós somos mais água do que outra coisa. E ainda se gabamos de muita coisa. Dá uma glória a Deus, se é um pinguinho de água, só um pinguinho de água. Então, irmãos, hoje o Senhor manda esta palavra. E para restaurar o que o homem tinha perdido. O que os homens esperavam, irmãos? Que viesse um anjo resplandecente, cheio de luz, exigindo que se sacrificassem, que se humilhassem a seus pés, que se jogassem ao chão e que se humilhassem, que pedissem perdão, vestido de gala, vestido de ouro, de prata, de pedras preciosas, alto brilhante. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, sou maior do que tudo que existe na terra. Não, veio um simples homem, nascido de uma virgem pura, Maria, mãe de Jesus, nasceu como um bebezinho, uma criancinha, para conhecer o homem desde criança até a idade adulta, para conhecer o homem, para poder falar com o homem, ensinar o homem, compreender o homem e defender o homem nas suas fraquezas, nas suas derrotas e nas suas vitórias. Valorizar o homem também com o seu poder, seu caráter, sua dignidade. Nós temos a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, pois temos o seu Espírito, o seu poder, sua vida. Nossa alma está intimamente ligada com os céus. Por isso que vencemos o mundo até hoje e vamos terminar a nossa jornada mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus. O que os homens queriam? Quando viram quem não conhecia as palavras de Deus, porque vem dito que viria montado numa jumenta, o Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Quando olharam para pensaram, vem um cavalo garboso, vem um homem cheio de vestido de ouro, de prata, resplandecente. Veio um homem arrastando o pé no chão, com um asnozinho, uma mula pequenininha, vestido, mal vestido, diz, esse aí é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus. Ele não veio com aparência humana, nem aparência de grandeza na terra. Seu reino que é belo, seu reino que é formoso, sua graça que é maravilhosa, seu poder no espírito e na alma, no caráter e na dignidade humana. Ali estava entrando o Rei dos Reis, queridos irmãos. É a aparência de Deus. Deus é simples. Os homens estão fazendo ele complicado. Complicado. Deixando de entendê-lo, de executá-lo. Não vamos sair fora hoje, irmãos. Vamos abreviar a palavra.
Suas obras foram sempre na simplicidade. E ainda mandava, não fale nada. Sua morte foi mais simples, então. Estava seus algozes, a querida Irmandade. E estava também aqueles que o odiavam e aqueles que o amavam. Não teve holofote, não teve câmera de televisão nem de filmagem, nem celular para tocar. Foi simples, mortal, na semelhança de Adão e Eva. Simplicidade do homem perante Deus, corpo, alma e espírito, e mais nada. Quadro de dor, de sofrimento, um homem santo e justo e puro, que só fez o bem, só deu a vida e entregou a sua própria vida para que hoje tivéssemos a vida dele e a vida eterna. Pendurado na cruz foi um quadro muito triste para quem o amava, mas na sua ressurreição foi uma maior alegria da vida deles, porque receberão também como Cristo a ressurreição das nossas almas também. E ali, queridos irmãos, estava o Filho de Deus. Não estava ali só o homem sofrendo na carne. Estava Deus sofrendo. Sobre ele foi dirigido todos os nossos pecados, nossas dúvidas, incredulidade e imundície. Ele estava pregando na cruz. Crucificou todas elas. E como ele foi retirado da cruz, ficou tudo isso pregado na cruz. Não de madeira, mas na cruz do seu Calvário, da sua obra, do seu exemplo. Porque Jesus hoje, muitos guardam a cruz e não guardam Cristo no coração. A cruz que Cristo foi crucificado já não existe mais, mas existe o sentimento da cruz. E é isso que estamos sentindo nessa noite, que por todos nós ele foi pendurado na cruz. Sentimos Deus sofrendo na carne o que o homem sofre na carne. E se pudéssemos sentir o peso das nossas almas, o peso do pecado do mundo, a imundície que ele aguentou na cruz, a tentação que ele passou, irmãos, de desistir, insuportável sua dor, e como Deus sofreu dores humanas e sofreu dores do pecador, do que peca, do que transgride, dos que falta com Deus. Ele sentiu as dores dessas pessoas. Ele sentiu essas dores, a dor do pecador. Um santo sentiu a dor de um pecador. Vocês pensam que é brincadeira? Quando o Senhor vier julgar o mundo do pecado, eles não vão aguentar a dor do seu pecado. Eles vão sentir a dor do seu pecado. O remorso, a tristeza, o abandono, a ausência de Deus, a ausência da esperança, a ausência de dias melhores, de um tratamento digno, de uma amizade, de um amor, de uma caridade, de uma luminosidade, porque vai ser trevas. Trevas e fogo ardente. Não vai ter um amigo. Vão ser tudo inimigo um do outro. Porque eles partiram com isso. Vão despertar com isso. Nós vamos dormir com Cristo. Vamos ressuscitar com Cristo. Vamos abreviar a palavra, irmãos.
não vamos abreviar, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos dá a entender, irmãos, que hoje o intuito da Santa Ceia é recordarmos da obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo não é só que Ele curou, ressuscitou, deu vista, deu ouvido, deu fala, deu riquezas, multiplicou pão, pescaria maravilhosa. Isto está se repetindo dias após dias no nosso meio. Mas pela sua obra de cruz, pela sua obra de martírio e de sofrimento, que morreu por todos nós. E diz a palavra, talvez que por algum gente boa, alguém morreria. Mas Ele morreu pelos maus, pelos pecadores, pelos bandidos. E se você hoje está ouvindo a palavra de Deus e não está de acordo com ela, peça perdão. Peça perdão. Relembre o sacrifício de Jesus Cristo e torne a tua vida melhor, porque você não vai precisar morrer na cruz. Você não vai precisar ser espancado, nem cuspido, nem humilhado. Mas com a presença de Deus, tu serás sempre honrado diante dos teus adversários. Arrependa-te, venha tomar a Santa Ceia. Parte para uma nova esperança. E relembre, não só na Santa Ceia, todos os dias, todas as horas, que tu és rico porque Jesus Cristo se fez pobre para enriquecer a todos nós no reino da sua glória. Veio ser pobre na terra para nos dar o reino da eternidade. Portanto, é relembrar o Senhor, seu feito no martírio e o próprio trabalho em cada um de nós também. Temos que reconhecer, sem soberba e sem grandeza, examinarmos dias após dias. Estamos crescendo ou estamos diminuindo? Às vezes nós falamos que não devíamos falar. E às vezes pensamos que devíamos falar. Eu estive orando esses dias, a gente sempre ora. O perigo dessa obra, vai um adendo nesta palavra, de Santa Ceia, não podemos sair fora. É relembrar a paixão e a morte e o ressuscitamento de Cristo. Mas não tenham medo do ministério. Não tenham medo do ministério, que o ministério vai sair fora. Eu tenho medo do povo de Deus. Tenho medo que já não tenho mais aquele temor, aquela novidade de vida, aquele interesse que nós tínhamos quando obedecíamos. Inventam muita coisa, querem fazer muita coisa, querem acrescentar muita novidade nesta obra, quando ela é rústica, ela é simples. Simples para pegar os mais simples dos homens e os mais grandes homens da terra, da sua simplicidade. Meu medo não é o ministério, é o povo de Deus. Cada um quer fazer o que quer. Oremos pelo ministério e não andemos também com esses que querem fazer tudo à sua maneira e ao seu querer. Temos doutrina, temos ordem, temos uma regra a ser cumprida também. A congregação cristã no Brasil, pelos estudos humanos, pelos estudos de religiões, é a mais séria. É que tem a doutrina mais firme. É que tem a doutrina mais antiga. É que segue a doutrina dos apóstolos. É respeitada pelo testemunho do povo de Deus. O dia que o povo de Deus sair fora
vamos perder o desrespeito e esse nome digno que o Senhor nos ofereça. A congregação é respeitada em todos os países. Até quem não crê em Deus respeita a congregação. E tem pessoas ateias que dizem, pela obra desse homem, pela obra dessa mulher, eu estou crendo que existe um Deus na face da terra. Deus seja louvado. Não poderão participar quem não é batizado e criança menor de 12 anos, mesmo que tenha recebido a promessa do Espírito Santo. Se você for batizado no